nome é Luciano Soares, eu tenho 41 anos. Naquele momento eu descobri quem eu era. Eu tinha que levar alguma coisa de bom para o outro. Falar da minha vida profissional, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, porque eu tomei a decisão de ser ou de fazer o que eu faço, de ser quem eu sou, porque para mim as duas coisas estão muito ligadas. Eu nasci em São Paulo, minha mãe, ela se casou muito cedo, foi tirada do Nordeste muito cedo, minha mãe é paraibana. Quando minha mãe engravidou, meu pai nunca quis ter filhos, né? Então ele já tinha meio que promovido alguns abortos de irmãos mais velhos meus, e eu e minha mãe conseguiu esconder até o 6º mês, porque ela já estava mais gordinha e tal, e aí eu consegui nascer. Eu nasci e meu pai foi para que ela assinasse os papéis de registro no cartório, naquele tempo precisava levar e tal, e minha mãe semi-analfabeta, né? Ela desenhava o nome, ela não sabia escrever, né? E ela assinou tudo que ele quis. Quando ela saiu do hospital, comigo e uma mala, 2 peças de roupa, ela chegou em casa e a casa tinha uma outra família morando. Ou seja, ele foi embora e deixou ela sem nada, com o filho. Então minha mãe, ela teve que me criar praticamente até os 8 anos de idade, eu morando em casas de família. Então eu cresci com todo tipo de gente, né? Evangélico, católico, pessoal da Umbanda, assim, eu conheci todo tipo de gente. E eu sempre fui a criança que quebra o copo, a criança que pegou a bala, ou a criança que quebrou, arranhou o sofá, porque os filhos das famílias nunca faziam, né? E aí eu pagava muito por isso. Eu tinha, ajoelhava no milho, apanhava de fio de ferro, às vezes ficava amarrado, entre outras coisas. Então eu passei 8 anos da minha vida vendo minha mãe uma vez por mês. Então a gente não tinha vínculo, assim, naquela coisa de... Eu vejo as pessoas hoje falando sobre família, Natal, abraço e tal. Assim, as pessoas não entendem às vezes alguns comportamentos meus porque eu não tinha aquilo. Eu cresci ouvindo tudo que você imaginar de música. Eu sei cantar músicas do Amado Batista inteiras, só de memória. Por quê? Porque minha mãe ouvia de tudo, 24 horas por dia ouvindo rádio. Quando eu era criança eu dançava, eu gostava muito, eu vivia assistindo vídeo de Michael, de Madonna, de Cyndi Lauper, de todo mundo que passava no Fantástico no domingo à noite. A diversão que eu tinha era dançar. Aí minha mãe resolveu não trabalhar mais em casa de família. Ela falou, não, agora eu tenho que ficar perto de você, eu quero ficar com você todo dia. Aquilo para mim foi o melhor presente que eu podia receber no planeta. E aí ela decidiu que ia seguir a carreira do meu pai. Então ela foi para a noite. Então minha mãe era chamada naquela época de dama da noite, né? Para quem sabe do que eu estou falando. Então, só que ela atendia em casa. E eu cresci vendo, né? Dos 8 em diante, cresci vendo minha mãe fazendo aquilo. E eu não entendia aquilo. Aquilo para mim era um trabalho natural. E o tempo foi passando, né? Eu fui me aprimorando na escola, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. Eu era muito bom na escola. Quando eu completei 11 anos, eu ganhei uma bolsa da USP de medicina, porque eu fiquei 4 anos no mesmo colégio Joaquim Nabuco, fica na Casa Verde. Esses 4 anos, eu fui o único aluno que não tirou a nota menor que 9,5. Então, eles iam atrás dessas pessoas que tinham um foco maior, que tinham uma vontade maior de estudar, e eles ofereceram para mim, não, para minha mãe, né, uma bolsa de estudos para que eu pudesse, quando eu tivesse terminado o ensino médio, que naquela época era o colegial, eu pudesse ir direto para a USP, morar lá, estudar lá, fazer faculdade e residência no hospital, né, da USP, no hospital universitário da USP. Minha mãe não deixou, porque ela falou que o filho dela tinha que ficar do lado dela. E aí hoje eu sei que foi por pura falta de conhecimento, mas aquilo mudou minha vida. Com 12 anos,
minha mãe engravidou, né? Desse trabalho e tal, ela engravidou, ela falou, ó, eu vou me casar, porque agora eu tenho um outro filho para cuidar, não dá mais para viver nessa vida. Então, aí o pai da criança, né, aceitou casar com ela e casou, e a gente foi morar com ele. Ele comprou um terreno numa cidade chamada, município de São Paulo, chamada Francisco Morato. Então a gente saiu da Casa Verde, foi para Francisco Morato, e lá minha vida mudou, literalmente falando, porque aí a escola já não era a mesma, os amigos já não eram os mesmos, a vida já não era a mesma, e aí eu tinha que lavar, eu tinha que passar, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que carpinar o mato para minha mãe plantar mandioca no quintal, e aí eu comecei a querer trabalhar. Nesse meio tempo, nessa gravidez da minha mãe, eu arrumei o meu primeiro emprego, que foi como pacoteiro de um mercado. Então eu já me transferi para o período da noite para estudar e trabalhava de dia, meio período, quase um período inteiro de pacoteiro no mercado. Quando eu cheguei um dia em casa, sei lá, uma terça-feira, minha mãe estava deitada, né? E ela olhou para mim e disse umas coisas muito estranhas, e aquilo foi determinante para o que a gente vai conversar hoje, porque ela disse para mim que eu não era filho dela. Ela disse para mim que tinha me achado numa lata de lixo. E pediu gentilmente para eu sair de casa. Eu não entendi. Para mim era uma brincadeira, uma piada, e como todo mundo em casa estava sempre meio mamadinho e tal, então eu meio que desconversei. Mas o marido dela interveio. Ele falou, ó, ou você sai ou eu te tiro. E aí com a roupa que eu estava eu saí. Saí de casa, saí andando, chorando, gritando, sei lá, eu fiquei algum tempo perdido na rua. Depois eu peguei um ônibus, voltei para São Paulo, fui direto para Santana, que era um lugar que eu conhecia, né? E me encontrei com alguns garotos que já eram de rua, né? Porque eu passei muito tempo na rua. Foram quase 2 anos morando na rua, a partir daquele dia. E aí eles me chamaram para uma fogueira que tinha num lugar próximo. Aí eu fui, a gente ficou sentado e ficou batendo papo, conversando sobre 1 milhão de coisas. E eles todos fumavam, todos estavam bebendo e cheirando cola de sapateiro. Eu dormi em frente à fogueira. Eu estava de tênis, calça jeans, uma camisa de manga comprida e uma jaqueta de nylon, que a gente chamava de bobojaco na época, né? Eu acordei de cueca. Levaram-me tudo. Eu vivi na rua durante esse período todo fazendo de tudo um pouco, né? Tudo que você imaginar que a rua oferece, a gente meio que absorveu, né? Eu nunca gostei muito de álcool, né? Mas eu aprendi a fumar, né? Que foi uma coisa que é muito ruim para tudo, né? Aprendi a fumar, a gente pedia dinheiro nos lugares, a gente quebrava coisas, a gente fazia uma série de coisas na rua. Banho, a gente tomava banho no lago do Horto Florestal, não tinha lugar para tomar banho, então a gente tomava banho de 3 em 3 meses quando estava quente. E nessa brincadeira o tempo foi passando e eu fui me adaptando, eu fui ficando bom naquilo, eu fui ficando bom em morar na rua. Então aquilo não é que ficou legal de morar na rua, mas ficou cômodo. Ou seja, eu já não pensava mais em o que era escola, não pensava mais no que seria eu ter uma profissão, eu não pensava mais no que seria eu ser alguém, eu ter uma família, esposa, filhos, etc. Né? Então, ficou cômodo. Até que eu estava numa feira pedindo pastel para uma senhorinha e eu ouço atrás de mim alguém chamando o meu nome. Tipo, um cara falou, Luciano Soares. Eu olhei. Quando eu olhei, ele falou, é você mesmo. E aí me apreendeu. O juiz, ele não conhecia
a minha história, ele não tinha ciência de nada, ele só tinha lá um papel com meu nome, que eu não estava em casa e que minha mãe estava atrás de mim e que eu teria que voltar para casa. Então ele me fez algumas perguntas, perguntou se eu queria voltar para casa, perguntou se eu queria alguma coisa do gênero. Eu falei assim, olha só, minha mãe me mandou embora de casa. Eu não saí porque eu quis, eu não fugi. Eu cheguei em casa e minha mãe me expulsou falando que eu não era filho dela, falando que eu tinha sido achado numa lata de lixo. Então, eu não vou voltar. Eu estou esse tempo todo aqui e eu vou voltar por quê? Aí ele perguntou, você usa droga? Eu falei, não. Você bebe? Não, não bebo. Você rouba? Eu falei, não, não roubo, eu só peço. Vais para a FEBEM. FEBEM, para quem não sabe, é a Fundação Casa, né? Fundação do Bem-Estar do Menor em São Paulo, que hoje não existe mais. E aí eu falei para ele que eu não queria ir para a FEBEM porque eu sabia o que acontecia na FEBEM. Eu nunca tinha sido pego ou apreendido, mas todo mundo com quem eu conhecia, com quem eu conversava na rua, já tinha ido para a FEBEM. Então a gente sabia exatamente o que acontecia lá. E eu, branco, olho claro, cabelo liso, eu naquela idade eu não tinha nenhum pelo no corpo ainda. Eu era um prato cheio para qualquer coisa. Mas não tinha o que fazer, eu estava preso ali, junto com os oficiais. Eles me pegaram, colocaram dentro do carro e me levaram para a unidade. Na primeira noite, e foi bem estranho, porque era um lugar grande, tinha vários beliches, dormia todo mundo junto, né? E tinha gente de tudo quanto era idade, 8, 10, 12, 16, 15, tudo misturado, não tinha separação de nada. E me deram um beliche na parte de cima, falou, ó, você vai dormir aqui. Aí deitei, aí um rapaz encostou do lado do beliche, ó, hoje você vai dormir, amanhã a gente vai conversar. Aí eu não entendi, mas foi tudo bem, dormi. No outro dia acordei, aí comecei a me socializar, conversava com outro, algumas atividades, jogo uma bola aqui, lê alguma coisa ali, almoça e tal. Aí anoiteceu. E aí eu fiquei esperando, porque falaram que tinham que conversar comigo. E aí, para não fazer uma boa referência, tipo 11 Homens e um Segredo, sabe? Então, uma rapaziada chegou no meu beliche e me convidou gentilmente para me encaminhar para o vestiário, que era onde a gente trocava de roupa para atividade, tomar banho, essas coisas. E eles se revezaram em mim durante aproximadamente 4 horas e meia. E eu não tinha muito o que fazer, que eram muitos. Eu até me defendi, mas eu não tinha o que fazer. Fui deixado lá para morrer. Fui deixado lá para morrer. E aí, no período de manhã, já para amanhecer, a faxineira resolveu chegar mais cedo e me encontrou. E aí ela chamou quem tinha que chamar, me levaram para o hospital, eu já estava desacordado. Tem alguns problemas de saúde devido a isso, mas me deixaram inteiro. E isso foi o que fez com que eu meio que desacreditasse do ser humano. Sabe quando você fica vazio? Você olha para dentro de você e você não consegue ver nada? Eu me sentia vazio, como um vaso, sem nada dentro. Que se você der bater, ele quebra e você não vai ver o que tem. Então, isso foi o sentimento naquele momento, foi dessa forma. E aí o meu amigo juiz resolveu me visitar, porque alguém disse para ele, no caso minha mãe disse para ele o que tinha acontecido lá. E aí ele foi lá no hospital e aí tentou conversar comigo e ele foi lá para se desculpar, falar que tinha errado, que não devia ter feito o que fez e tal. E o médico falou para ele, falou, se ele voltar para lá, ele vai morrer, porque vão mexer com ele de novo. Eu tô vendo que vão. E aí ele decidiu
me mandar para a Casa da Criança Renascer. Então eu não sabia o que esperar. Eu achava que ia morrer lá mesmo no hospital, porque eu estava muito fraco. E aí quando eu cheguei na Casa da Criança Renascer, eu já vi vários prédios, porque tinha a Casa das Meninas, tinha biblioteca, refeitório, tudo separado. E aí cada um de uma cor diferente, cores muito fortes, alegres, brilhantes. Aí via a criançada correndo, limpo, bem vestido. E aí eu me senti bem. Então tinha todo tipo de profissional para tirar você do buraco que você está. Profissional de educação física, psicólogo, professores, pedagogos, psicopedagogos, né? Tinha o pessoal da limpeza que também era instruído para saber conversar com a gente. E tinha 100 crianças, né? Todo mundo solto, tinha árvore com fruta, tinha quadra de esporte, tinha brinquedo à vontade, tinha uma brinquedoteca enorme e tinha uma biblioteca com livros infantis, né? E como eu, naquele monte de gente, era um dos pouquíssimos que sabia ler, me direcionaram. Falaram, por que você não vai lá na biblioteca, pega um livro, dá uma olhada, vê se curte, vê se gosta, né? E aí eu comecei a fazer isso. E aí o tempo foi passando e eu estava lendo um livro um dia, aí uma menininha chegou, você estava vendo o quê? Eu, não, que é a historinha, né, que eu tô lendo aqui. A história do quê? Aí eu comecei a ler para ela, né, e era o Pequeno Príncipe. É um livrinho curto, mas a história é muito legalzinha e dá para você fazer vozes, então eu comecei a fazer as vozes né, de quem era. E ela curtiu e a gente começou ali, a gente se envolveu tanto porque a gente não viu o que aconteceu. Quando eu terminei a historinha, que eu fui perguntar para ela se ela tinha gostado, tinha umas 20 crianças ouvindo a gente ali. E naquele momento eu descobri a minha vocação, eu descobri quem eu era. Eu tinha que levar alguma coisa de bom para o outro. Ali foi... sabe? Eu não sei, às vezes a gente fica pensando se as coisas ruins acontecem para transformar você numa coisa boa. Então eu trabalho isso em mim todo dia. Tudo que aconteceu de ruim serviu para transformar eu numa coisa boa, que eu me considero uma coisa boa para o outro, sabe? O meu trabalho faz isso. Minha função no mundo, tentar fazer o outro melhor, mais feliz, mais calmo, seja lá de que forma for. A hora da biblioteca para mim era a melhor hora do planeta. Entendeu? Porque a hora que eu era alguém, eu conseguia ser alguém para alguém, sabe? E foi muito bom. Devagarinho as coisas foram acontecendo e aí o trabalho delas foi me aproximando da minha mãe. Falou, olha, a gente pode te levar para um abrigo, o que não é legal, porque a grande maioria das pessoas do abrigo tem sérias necessidades e você já passou por elas, e você já tem condição de fazer, de voltar para a escola, ir para a faculdade se quiser. Vontade de ir para casa também não tinha. Mas entre ir para um abrigo e ir para a casa de minha mãe, conhecer o meu irmão, eu decidi ir para a casa do meu irmão, entendeu? Para a casa da minha mãe. Só que eu voltei diferente. Aí é que está o problema. Eu já não era o mesmo. Eu era uma outra pessoa. Minha mãe não entendeu isso. O marido dela não entendeu isso. E eu também não entendia isso, que eu era uma outra, então eu não me encaixei. Com uma semana, na casa da minha mãe, eu ganhei o mundo e eu nunca mais morei com ela. Peguei um apartamento, um quarto na casa de um amigo, e aí arrumei um emprego, voltei para a escola, né? E fui atrás daquilo que eu amo, que é dançar. Dreams to survive. Dreams make a wish come true. Oh, keep your dreams alive.
Então eu comecei a trabalhar e tudo que era tipo de curso e dança eu ia. Todo final de semana eu saía, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia eu estava numa boate diferente. Que naquele tempo tinha muita boate e a gente dançava nas boates. Então juntava-se aí 4, 5 brothers, era eu, Júnior, Cabelo, Ricardo, e a gente se juntava, fazia coreografia em casa, passava a semana montando uns trechinhos, e aí ia pra boate onde tocava dance music e ficava repetindo um bloquinho atrás do outro, né? Então assim, a gente já estava montando aula de dança sem saber, e eu trabalhava para poder ir pra balada, trabalhava para poder estudar, trabalhava para poder fazer, e estava na escola, voltei a estudar, ia para as festas e estava aqui, mas eu não dava aula ainda. Um dia, eu e o Ricardo, a gente foi num projeto social, e esse projeto social era de um vereador da cidade, que era ex-prefeito, então ele tinha lá corte e costura, pintura em tela, tinha várias, e tinha uma aula de ginástica, que tinha lá uma pessoa que dava, eu nem conhecia o projeto, eu tinha ido lá com ele, porque ele ia pegar um dinheiro lá e resolver uma coisa. E quando eu cheguei, ele entrou para a sala para resolver o problema dele, eu fiquei ali na salinha. E aí um cara chegou para mim e falou assim, pô, que bom que você chegou, suas alunas estão te esperando lá embaixo. Eu, alunas? É, você não é o cara da dança? Aí eu, bom, eu sou o cara da dança porque eu danço, eu pensei. Aí ele falou assim, ó, o disco tá lá, no disco de vinil, o disco tá lá, o som tá lá e as meninas estão te esperando, pode descer para dar sua aula. Naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu dizia para ele que não tinha absolutamente nada a ver comigo, eu não sou professor de nada, não dou aula de nada, tenho uma vida normal, ou vamos lá, vamos ver no que dá. Sempre quis fazer aquilo, estava estudando, estava indo para tudo quanto é lugar aprender a dançar para isso, né? E porque a gente quer ser dançarino, a gente quer ser artista, a gente quer aparecer, a gente quer levar coisa boa para as pessoas. E aí eu desci. Quando eu cheguei lá, tinha umas 20, 25 mulheres com toalhinha, né, colchonete espalhado pelo chão, o som estava do lado. Aí coloquei o disco, era um disco de Eurodance, né, dance music, na época estava tocando bastante. Aí coloquei, a musiquinha começou, e aí eu me perguntei, o que eu faço agora? Né? E aí mandei o povo correr, vamos lá, corre no lugar aí. E aí a mulherada começou a correr no lugar. Eu achei aquilo mágico, achei aquilo o máximo. Você pede para a pessoa fazer e a pessoa acredita que o que você está pedindo é bom para ela e ela faz. Aquilo para mim era tudo. E aí a gente fez um pseudo aquecimento, pseudo alongamento, né? E aí eu comecei a dançar e elas começaram a acompanhar. Foi nesse dia, eu dei minha primeira aula de dança. Foi a primeira vez que eu fiz dança na vida. E aí quando terminou a aula, elas vieram, caramba, que legal, você tem que dar todo dia esse tipo de aula. Porque a aula era de ginástica, não era de dança. E aí, o professor real, ele chegou, mas ele chamou o coordenador do projeto e eu não vi isso. Quem me falou foi o coordenador do projeto. Ele falou assim, isso eu não faço, então você pode contratar ele, porque o que ele está fazendo ali eu não faço. Eu dou aula de ginástica. E aí eu fui contratado pelo projeto. Naquele momento eu descobri que eu estava pronto. Tudo tinha me levado para aquilo. Aí eu fiquei maluco, eu falei, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor, eu não consigo ser meia boca nas coisas. Ou eu acredito que você tem que buscar ser o melhor naquilo que você faz. Não que eu seja bom, não que eu seja o melhor dançarino do mundo, porque tem muita gente boa, tem muita gente dançando muito aí, mas levar alegria para as pessoas, cara, isso eu aprendi a fazer. Esse caminho todo, isso eu aprendi a fazer e eu gosto mesmo. Fui para vários cursos, aí eu montei um grupo de dança, um grupo de hip hop, que hoje nós temos um grupo no WhatsApp, que quase todos estão no grupo, a gente
até quer fazer uma reunião de 20 anos, 25 anos aí de grupo, que já não existe mais, cada um foi para um canto, mas a gente tinha aí umas 25, 30 pessoas dentro desse grupo, chama Arte da Rua, né? E aí tem histórias, milhares de histórias, a gente foi para concurso, a gente foi para Ana Maria Braga por uma apresentação que a gente fez com Cisne Negro. Eu sou muito grato àquela galera, sabe? Nossa, eu agradeço eles demais, porque eles me transformaram no que eu sou hoje. Eles ajudaram demais no processo. Aí, nessa baladinha, como tava tudo, eu vou embora. Vou embora, vou estudar, vamos ver o que o mundo pode me dar de diferente. Porque eu sempre fui muito solto, sempre fui muito da rua, né? E aí eu fui pra Bahia. E aí a Bahia foi a Bahia. Eu passei 10, 11 anos na Bahia fazendo tudo, estudando e aprimorando o que a gente chama de gingado. Porque você tem que ter uma característica sua. E acho que assim, o baiano me deu isso. Você não chega na Bahia e é ninguém não, porque eu era branco, olho claro e paulista. Você dança o quê, meu irmão? Dança o quê? E eu cheguei na Bahia no tempo do pessoal que é quem eu admiro hoje e eu coloco num patamar muito mais elevado do que qualquer outra, são os cérebros, né? Os cérebros do fit dance hoje, né? Que é Nonga, Tenente, Fábio, Binho, sabe? São as cabeças que pensam o fit dance hoje, é o pessoal que eu encontrei naquela época, dançando em cima do palco no sol, sabe? Você via aquela rapaziada inventando coreografia para música na sua frente. Então assim, eles coreografavam de manhã para dançar à tarde. Cara, você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito esperto, você tem que ser muito inteligente, você tem que ser muita coisa para ser bom assim. Eu queria aquilo para mim. Aí eu não fui mais embora. A minha oportunidade aconteceu, foi bem legal, porque eu pedi, né, para Sérgio Mascarenhas, muito gente boa, pensa num cara de coração do tamanho do planeta. E aí ele me viu fazendo algumas coisas e tal, ele falou assim, mas o que você tem para me oferecer? Eu falei assim, eu tenho algo que é completamente diferente do que você já tem aí. Ele, como assim? Eu falei assim, eu vou subir no palco e eu quero dar uma aula. Ele, você vai dar aula de quê? Eu vou dar aula de dança. Tá, mas você vai dar aula de axé? Eu falei, não. Eu vou usar tudo menos o axé, porque o axé todo mundo dá. Ele, como assim? Aí eu vou usar Magal, eu vou usar Gretchen, eu vou usar Menudo, eu vou usar ABBA, eu vou usar tudo que você não imagina que dá para fazer numa cabana de praia de frente para o mar no verão de Salvador, eu vou fazer. Sei não, se dá certo. Falei, eu só quero uma oportunidade. Falei, vamos fazer o seguinte, vai ter luau hoje à noite, então eu vou deixar você fazer o intervalo da banda, hein? Eu vou fazer esse povo pular. E aí eu comecei com um remix que eu tenho, e eu uso esse remix nas aulas até hoje, né? Que é um remix que tem uma série de músicas muito antigas. E aí assim, quando eu comecei a falar, o pessoal achou que eu ia fazer um show de humor, né? Porque eu já cheguei fazendo graça, contando piada. E aí eu falei, vai DJ, solta o som. E aí quando a música começou, as pessoas meio que não entenderam o que eu queria. E aí eu comecei a dançar e a chamar. E aí aquilo tomou uma proporção, porque quando eu dei por mim, tava todo mundo pulando, cantando Ah, Eu Te Amo, do Magal, sabe?
final da coreografia, o meu sangue ferve por você. Um negócio assim que me impressionou. Fui contratado. Mas você vai ser contratado como DJ. E aí na hora você coloca um dançarino aqui para tomar conta do som e você vai, foi tudo bem. Aí eu fiquei um bom tempo como DJ, preso dentro da cabine do DJ, querendo fazer o que a galera... E aí fui me envolvendo com o pessoal da companhia de dança, porque até então ninguém me conhecia. E a gente foi fazendo amizade, aí eu já dançava algumas músicas com eles, né? Eles dançavam algumas músicas minhas, da minha aula, eu chamava, eles iam. E a gente foi. E assim, a sinergia foi tão legal que o dono da cabana pediu para que eu fosse coordenador da companhia de dança. Foi um dos melhores períodos para mim, enquanto profissional, porque eu tinha chego no maior nível possível para uma pessoa que chega em Porto Seguro e quer ser alguém na dança. Então assim, eu dancei, eu coordenei, eu fui locutor de cabana, entendeu? Então eu cheguei em um patamar que para mim foi o máximo. Eu peguei o carro, falei, fui de Porto Seguro até São Paulo de carro, coloquei um monte de presente, um monte de coisa. Não, hoje eu vou fazer acontecer lá na casa da minha mãe. E aí tirei uma semana de férias da cabana para poder ir visitar minha mãe. Chegando no portão de casa, bati palma, porque minha mãe tinha um botequinho, né? Na porta de casa, onde ela jogava o baralho dela, ganhava dinheiro, vendia bebida para os pinguços da rua. E todo mundo gostava muito de minha mãe na rua. Que o nome da minha mãe é Severina, mas todo mundo conhece ela por Dona Bia, né? E não tem nada a ver, mas é porque o nome Bia, para ela, era sonoramente melhor, ela gostava de ser chamada disso. Ela se auto-intitulou Dona Bia, né? Tinha gente que conhecia ela há anos e não sabia que o nome dela era Severina, mas ela gostava de ser tratada dessa forma. Eu cheguei no portão, vi o bar fechado, né? Bati palma, o cachorro veio me receber, né? Veio rosnar para mim, eu olhei para a cara dele, você não lembra de mim não? Aí ele entendeu que era eu, voltou, ficou tudo bem. Aí meu irmão saiu, veio, abriu o portão para mim, eu falei, e aí brother, beleza? Ele, beleza. Senti muita... Mas era meu irmão, então com ele não tinha muito contato não. A frieza dele não me fez de muita diferença. Aí ele abriu o portão e me abraçou. Falei, oi, querido, queridão, você está me abraçando por quê mesmo? Aí ele me falou, você não sabe, né? Falei, eu não sei do que. Ele falou, a mãe morreu. Falei, como é que é, irmão? A mãe faleceu, tem 15 dias. Falei, pera. De novo. Tudo dela estava ali, sabe? O travesseiro, a coberta, o lençol, as roupas penduradas, um avental que ela usava, devia ter 30 anos aquele avental, de tão surrado que estava, mas ela adorava ficar com aquele avental por algum motivo. E tinha uma foto minha no canto, assim. Foi um momento que deixou bem claro que minha mãe pensava em mim. E eu achava que não. Os vizinhos vieram, porque era raro aparecer, enquanto os vizinhos vieram. Pô, Luciano, sua mãe morreu, que pena, que pêsames e tal. E aí a gente sentou assim, meio que numa roda para conversar. E aí todo mundo falou, nossa, sua mãe vivia falando de você. Sua mãe falava de você todo dia, esperando. Meu filho está na televisão. Meu filho conseguiu chegar onde ele... Eu nunca ouvi isso dela. Ela morreu sem me dizer, cara. Se eu tivesse no hospital com ela 3 meses, a gente tinha resolvido tudo. Tudo isso que aconteceu, todas essas coisas que fizeram que eu chegasse onde eu estou agora, essas coisas
só me impulsionaram porque eu busquei apenas uma coisa, que foi conhecimento. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu queria ir atrás de conhecimento, melhor eu ficava. Toda vez que eu conseguia um trabalho novo, toda vez que eu conseguia realizar uma coisa nova, eu ficava mais leve. Hoje eu sou completamente leve, porque eu entendi que tudo na vida te constrói, entendeu? Tem um tijolinho mais pesado, aí tem um tijolinho que é mais leve, e esses blocos vão indo de um lugar para o outro, entendeu? Fazendo você construir a sua identidade. E essa identidade faz com que você seja o quê? Melhor. Faz com que você chegue onde você quer. Eu quero que as pessoas entendam, contando, tudo que eu estou contando aqui, é que tem jeito, tem condição. Todo mundo pode. Não é um ou outro. Ah, porque você teve uma vida sofrida, você conseguiu. Não. Tem muita gente que nasceu em berço de ouro e tem tanto problema quanto eu tive. Às vezes o problema é até mais grave ou até mais pesado. Qual a diferença? Como a gente encara. Eu aprendi muito cedo que correr não resolve. Toda vez que eu corri, eu me perdi. Toda vez que eu enfrentei, eu venci. Todo mundo sofre de alguma forma em algum momento, mas você consegue olhar no olho das pessoas e ver que elas têm algo bom para te dar. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Então vai. Pô, tá difícil. Vai. A dificuldade é momentânea, ela é passageira. Ninguém chega a lugar nenhum sem dar o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, é você dançar uma música. Ah, quer mexer com dança? Vai dançar uma música. Quer ser médico? Sei lá, vai no hospital, vai na aula das crianças. Vê se você cria. Mas o primeiro passo, faz um curso. Ah, tá no verão, faz um curso de verão. E aí o universo, eu acredito nisso, o universo conspira. Quando você se enche de coisas boas, o universo conspira, as coisas certas acontecem. Aconteceu para mim. Hoje, eu sou Luciano Soares, profissional de dança, sou agente oficial do Fit Dance. Eu tomo conta dos instrutores do DF, dos instrutores de Goiânia e das cidades vizinhas, do Goiás, né? Eu consegui chegar onde eu queria, eu consegui fazer com que as pessoas entendessem, né? Porque o Fit Dance é um programa de dança que está estourado no país inteiro, é um programa que faz com que as pessoas sejam mais felizes. E por isso que eu me identifiquei, por isso que eu fui até Salvador conversar com o Tenente, com o Binho, com o Fábio Duarte, para que as pessoas entendessem que o Fit Dance consegue transformar o seu estado. Você entra para fazer uma experiência Fit Dance comigo aqui na academia, você sai melhor, você sai mais leve, você sai com um sorriso no rosto. E assim, para quem não sabe o que é o Fit Dance, ele é um programa de dança. Então você vem para a academia para aprender as coreografias que vai tocar na festa, que vai tocar no show. Os artistas estão dançando com a gente. Então a gente grava os vídeos, coloca no YouTube e aí as pessoas assistem. Você pode aprender comigo, pode aprender em casa, pode aprender no casamento. O mais legal do Fit Dance é que nós, instrutores, a gente que dá aula, a gente tem uma renda. Porque o grande problema hoje do mercado da dança, do mercado profissional que mexe com dança, com aula coletiva, é ganhar dinheiro. Vai começar a disputar uma com a outra, quem sabe dançar. É uma loucura, bem bunda com a bunda, mexendo e dançando pra lá e pra cá. Vai começar. E o Fit Dance abre esse leque de opções. Porque o instrutor Fit Dance, ele não ganha dinheiro só dando aula. A hora-aula do instrutor Fit Dance é o menor salário dele. Por quê? Nós temos uma loja online, né, que é a Fit Dance Store, onde você pode comprar os produtos Fit Dance, camiseta, calça, leg, todo tipo de produto que a gente oferece
o instrutor pode vender para você com desconto. Então assim, se você comprar sozinha, você vai pagar um preço. Se você comprar na mão do seu instrutor, que dá aula para você, você além de dar a comissão para ele, porque o instrutor ganha comissão, ele consegue te vender com desconto. Então isso é especial. Nós fazemos eventos onde o instrutor vende o ingresso e ganha comissão em cima desse ingresso. O Fit Dance me proporciona uma segurança tão grande que a gente consegue fazer tudo o que a gente quer fazer de uma forma plena. A gente leva alegria para as pessoas por meio da dança e ainda ganha muito dinheiro com isso. Então assim, hoje eu estou completo. Hoje o Fit Dance fez com que eu chegasse onde eu queria. O Fit Dance me deu aquilo que eu busquei a minha trajetória toda. Ele me transformou naquilo que eu sou. Porque quando eu fui para Salvador conversar com a diretoria, e aí assim, vamos colocar o Fit Dance em Brasília, porque Brasília não tem. E assim, explodiu. Hoje nós temos 96 instrutores Fit Dance em Brasília. E tem mais uma infinidade no Brasil inteiro. E a gente vai dar muita aula de dança no Goiânia Capital Fitness. A gente vai dar curso. E assim, tem muita coisa acontecendo. A gente colocou uma música no YouTube no sábado, véspera de Réveillon. E às 8 horas da noite já tinham mais de 1 milhão de visualizações numa coreografia que foi pedida para Fábio Duarte fazer, que é a musiquinha que está no sucesso aí, que é Deu Onda, pediu para fazer na hora. Desafiaram ele fez a coreografia na hora, colocou no YouTube 1 milhão de visualizações em menos de 20 horas. Deixa a onda do Fit Dance entrar, deixa ela vir, acompanha, vem junto com a gente, entra no canal, se inscreve, faz tudo, porque o Fit Dance é isso. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Gostaria muito, mas muito mesmo, de explicar para vocês o porquê de muita coisa que está acontecendo. Para vocês entenderem, a empresa Capital Fitness, que está proporcionando o Capital Fitness de Goiânia, que é a maior convenção de todo o Goiás, ela acreditou na minha história, né? Eles me convidaram e quando a gente começou a conversar, a empresa viu que educar constrói não só o caráter, mas constrói o profissional. Entra no Facebook Capital Fitness, tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa boa para você, tem vários meetings, tem vários professores, profissionais da área e de outras áreas dando depoimento, porque lá não tem só a minha história não. Tem muita gente que passou por muita dificuldade e está lá mostrando a cara, mostrando para você que vale a pena investir, vale a pena se educar, vale a pena fazer parte da família Capital Fitness. O que aconteceu comigo foi algo assim que realmente eu queria muito que acontecesse, mas foi muito maior do que eu esperava, né? E quando saiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, a primeira, a segunda parte, eu não entendia porque eu não tinha mão para mexer no telefone de tanta gente que estava agradecendo por ter passado por algo próximo. Gente que estava me parabenizando pela coragem de falar o que eu estava falando, de mostrar aquilo que eu estava mostrando. E assim, no início eu fiquei muito receoso, quando a gente fez os vídeos, eu fiquei muito receoso porque eu não quero que as pessoas tenham dó de mim, porque eu sofri ou por qualquer coisa que tenha me acontecido. Na realidade, o que eu quero é que as pessoas se inspirem
porque acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Então, dá para vencer, dá para chegar lá. E aí tem muita gente que está falando comigo todo dia, toda hora, o tempo todo, e isso é muito legal, os comentários. E aí eu queria começar por uma pessoa que eu li, assim, eu até coloquei no Insta depois, né? Que é a Cristine Cris Ricarte, que é uma pessoa que entrou lá e falou: durmo e acordo pensando nesse cara, sua história me inspira. Pô, isso é massa, velho. Isso não tem preço. Isso faz com que a gente acredite mais e mais, não só eu, como o Capital Fitness, acredite mais e mais que quando você conta uma história dessa, as pessoas começam a ver o mundo com olhos melhores. Então a gente precisa disso, né? E assim, muita gente, Marciana Laís Gomes, né? Que história motivadora, história de triste, alegria, sucesso, mistura de sentimentos, né? Gosto muito do que estou vendo, estou esperando o próximo. Então assim, muita gente. Flávia Santoro, né? Eu dou aula para ela é uma das minhas alunas. E assim, ela não conhecia esse lado meu e a partir do momento que viu os vídeos, ela veio falar comigo ao vivo, colocou aqui e ela falou: Luciano, você não tem ideia da transformação na vida que você causa nas pessoas. E não é só por conta do vídeo, não. É no dia a dia. Todo mundo que faz aula com você entra para a sala de aula de um jeito e sai de outro. Então, eu quero agradecer todo mundo que está conversando comigo e se tiver mais gente, pode falar, viu? Entra lá, deixa seu comentário, segue, @LucianoFitDance, entendeu? No Insta, pode entrar no Face, pode fazer o que você quiser, curta. E a minha intenção, o meu objetivo e o objetivo da Capital Fitness, que é a empresa que está fazendo tudo isso por mim, é que você consiga ver o seu objetivo alcançado, que você consiga trilhar um caminho de sucesso. Se nós, tanto eu, Luciano Soares, quanto a empresa Capital Fitness, pudermos, de alguma forma, te ajudar a chegar lá, a gente está aqui pronto para isso. Então, compartilha, manda pelo WhatsApp, manda pelo Insta, manda pelo Face, manda por todos os canais que você conhece essa história para mais gente. Quanto mais gente assistir, mais gente vai se identificar e você vai conseguir chegar onde a gente consegue, que é com fé, com amor, Deus no coração e muito, mas muito trabalho mesmo. Vou te bater a real. Nós precisamos investir em nós mesmos. Para isso, a gente quer dar para você 4 ferramentas que vai transformar você num professor aula cheia. Automaticamente você vai conseguir aumentar a sua hora-aula. Você vai agregar valor. Você vai conseguir fazer com que os seus eventos, os eventos que você participe, tenham mais gente. Já imaginou quantas pessoas vão convidar você para coreografar os 15 anos da filha, ou a festa de casamento, ou artistas que estão vendo que você é um cara bom de palco, é um cara bom de aula, vão convidar vocês para dançar nas bandas, fazer abertura de show. Tudo isso pode fazer com que sua carreira mude. Mas para isso acontecer, você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para isso. Eu vou ajudar você lá no Capital Fitness de Goiânia. Conte comigo. Vou contar um segredo aqui em primeira mão. A gente vai ter uma super festa no evento. Lá no Capital Fitness de Goiânia, a balada do evento vai ser uma super aula fit dance. Vai acontecer à noite. Quero todo mundo lá. E olha só, os convites antecipados já estão sendo colocados à venda. Fiquem espertos em todas as redes sociais para você adquirir o seu. Porque lá só vai entrar com a pulseirinha e não vai vender na hora. Então, cuidado, não fique de fora. O melhor evento fit dance de Goiânia vai acontecer no Capital Fitness desse ano. Vai ser no dia 8 de abril, a partir das 19 horas. Não fica de fora. E ó, tem muita surpresa lá no dia. Vai poder tirar foto, vai poder dançar com a gente no palco,
vai poder fazer muita coisa. Instrutores de Brasília, de Goiânia, Rio Verde, Jataí, toda a região do Goiás vão estar lá naquele dia. Então assim, a maior festa fit dance do Goiás vai acontecer no Capital Fitness. Você vai ficar fora? Não vai, né? Dá uma olhada lá no portal, dá uma olhada lá nos canais e compra o seu ingresso. Não fica de fora. Confia em mim, vai ser massa, vai ser top.